Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui está tudo bem. E melhor por estarmos aqui mais uma vez, porque nós iremos falar da palavra de Deus, da revista Triunfando sobre as Batalhas e as Adversidades da Vida, terceiro trimestre 2021 da editora Betel. A lição de hoje, como vocês podem observar, vai tratar sobre as lições de uma figueira infrutífera. A lição número 4. Qual é a relação, professor, das batalhas e as adversidades da vida com o tema da aula de hoje, professor? É que nós iremos compreender que para vencermos as batalhas, as aflições e as lutas, nós teremos que ter em mãos e principalmente em atitudes a palavra de Deus, a oração e a fé, que nós vamos abordar a partir de agora. Os fundamentos da nossa aula de hoje, como vocês já sabem, são o texto áureo e os objetivos. O texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 21, versículo 22, que nos diz assim: "E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis." Os objetivos são 3. Primeiro, apresentar as características da figueira infrutífera. Segundo, ensinar os elementos para uma vida frutífera. E terceiro, ressaltar a importância de produzirmos frutos. Desde já, meus irmãos, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Eu tenho orado por cada um de vocês e, se você puder, comente nosso vídeo, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe, abençoe outras vidas para que o reino de Deus cresça. Como vocês podem acompanhar aí na sua tela, aí nós poderemos ver como se caracteriza a figueira. Nós podemos ver o fruto da figueira e as suas folhas. Só que nós não iremos tecer características desse vegetal e tudo mais. Nós iremos relacionar a figueira com a vida espiritual do cristão. Figueira, algumas informações importantes. O figo comestível era cultivado em todas as civilizações do Mediterrâneo, pelos egípcios, pelos judeus, pelos gregos e romanos. Adão, quando pecou, procurou folhas da figueira para esconder o pecado. O segundo Adão, que foi Jesus Cristo, chegou à figueira à procura de frutos. A diferença, entre Adão e Jesus Cristo. Adão, para cobrir seus pecados, procurou o quê? Na figueira, folhas. Mas Jesus, em busca de frutos, ele chega a mim e você, procurando o quê? Frutos. A diferença, Terceira observação importante. Eram necessários 3 anos desde a sua plantação até que dessem frutos. Os figos cresciam com as folhas ainda verdes. Pois bem, agora vamos tecer as características da figueira infrutífera. Importante destacar que tem figueiras frutíferas e infrutíferas. E nós, nesse primeiro assunto aí, nós iremos falar sobre as características de uma figueira infrutífera, ou características de cristãos, de pessoas que não dão frutos. Primeira característica: são pessoas atraentes, são plantas, são figueiras que possuem folhas, mas não frutos. Quantas pessoas querem demonstrar que são cristãos, querem demonstrar que servem a Deus, que amam a Deus, que amam ao próximo, mas somente externamente, em atitudes, em ações, não se percebe. Essa crítica Jesus fez aos fariseus, aos saduceus, aos sacerdotes, aos escribas. Veja o exemplo do fariseu. Na sua oração, ele falava: Senhor, eu devolvo o dízimo da hortelã, eu sou assim, eu sou assim. Enquanto o publicano estava em oração: Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa meus pecados. E tampouco tinha até coragem de olhar para o céu pedindo perdão. Então aí nós podemos ver a diferença, dos
fariseus que eram o quê? Hipócritas. Estavam preocupados mais com o exterior. Também o mesmo Jesus Cristo falou que eles eram o quê? Sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro eram o quê? Eram imundos, eram podres. Quantas vezes no meio de nós tem pessoas que aparentemente vestem-se como crentes, né? Falam como crente, mas suas atitudes no secreto, longe da igreja, longe da família, não representa uma figueira frutífera. Então, o primeiro retrato de uma figueira infrutífera é que ela só apresenta folhas, mas a figueira frutífera é aquela que apresenta não somente folhas, mas também frutos. Jesus, ele veio aí nessa figueira, por quê? Porque a figueira em si, todas as vezes em que ela já tem folhas e folhas verdes, geralmente os frutos também já estão sendo desenvolvidos. Então Jesus chegou ali e já pensou, não, já tem fruto, porque já tem folhas verdes. Mas quando chegou só viu folhas. E essa representação, vamos dizer, essa parábola, ela está relacionada comigo e com você. Jesus, Deus, Ele é o agricultor. Ele estará à procura de frutos. Todo aquele ramo que não der fruto, ele será o quê? Arrancado e jogado no fogo. Então, essa aula de hoje vai ser muito importante para mim e para você, porque vai nos confrontar porque nós precisamos gerar frutos. Mais adiante, nessa mesma aula, nós iremos falar sobre esses frutos que Deus quer que produzamos. Em Marcos 11:13, fala sobre essas pessoas que só aparentemente demonstram ser cristãs. Versículo 13 do capítulo 11. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. É importante destacar que na Bíblia Sagrada essa figueira representa o quê? Israel. Israel tinha o quê? Todas as folhas. Tinha uma religião, tinha a lei, tinha os profetas, tinha os sacerdotes, tinha todo um ritual, tinha todas as folhas características, mas frutos não tinha. Observação importante. Foram os mesmos que perseguiram o próprio Cristo. Então Jesus também estava falando também sobre a nação de Israel, que estava sendo representada aí nessa parábola pela figueira. A segunda característica de uma figueira infrutífera é ela desenvolve-se precocemente. Como assim, professor Oséias, precocemente? Vejamos bem. Vamos lembrar daquelas duas casas, uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia. A casa construída sobre a areia, ela não tem base, ela não tem alicerce, ela não está firmada em Cristo, ela não observa e não obedece à palavra do Senhor, não segue o caminho de Jesus, não toma sua cruz, não renuncia a si mesmo. Mas aquela casa firmada sobre Jesus Cristo tem seu alicerce, sua base amarrada, fincada em Jesus. Toma sua cruz e segue a Jesus Cristo e renuncia a si mesmo e busca em primeiro lugar a vontade do Pai que está no céu. Então, aí nós podemos observar a diferença entre aquela pessoa que tem base e a pessoa que não tem base. A pessoa que não tem base é essa pessoa que desenvolveu-se precocemente. E quando vier as tempestades, vier as lutas, ela não terá base para se defender, para ficar firme e vencer as tentações. Isso serve para mim e para você, para que nós não venhamos sermos pessoas precoces. Precoces porque não tem raiz. Porque a planta com raiz, ela fica mais difícil de ser derrubada pelo vento, pela tempestade. E a raiz é quem? É Jesus. Vamos acompanhar na Bíblia sobre a importância
de não sermos precoces. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 26 ao 27, que nos diz assim: Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Então a importância está em quê? Ouvir e praticar as palavras do Senhor. Porque isso significa o quê? Maturidade. Porque ser precoce não significa desenvolvimento. Não significa o quê? Crescimento. Não significa o quê? Produção. Então, para que possamos produzir, é importante ouvirmos a palavra do Senhor e obedecermos. Não apenas ouvir aqui, mas ouvir e descer para o coração. Porque Jesus vai vir em busca de frutos. A terceira característica da figueira infrutífera é ser estéril. Ser estéril não é uma característica que nenhum de nós desejamos possuir. Até mesmo na Bíblia nós lembramos das mulheres Sara, Rebeca, Raquel, que eram estéreis. Ana, a mãe de Samuel. Ser estéril não representa riqueza, não representa bênção, ser abençoado, ser abençoada. E também na nossa vida espiritual, nós precisamos produzir. Nós não podemos ser estéreis. Nós temos que dar frutos para o Senhor, para o reino de Deus. Nós temos que produzir e dar frutos. Essa lição é muito importante, meus irmãos. Esta aula, esse assunto é muito importante, porque vai nos confrontar. É como aquela canção que nos diz assim, da harpa cristã: Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? E quando Ele vier cobrar o nosso talento, lembremos também da parábola dos talentos. E aquele que enterrou aquele talento sobre a areia, ele falou que servo mau e infiel. Então que nós não venhamos sermos caracterizados pelo Senhor como servo mau. Nós temos que ser o quê? Servo bom. Aí nós teremos a nossa recompensa. Vamos para Mateus capítulo 3, versículo 8. O próprio Cristo afirmou: produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Quantas das vezes eu falo de mim mesmo, quantas das vezes eu vivi uma vida de pecado, vivi uma vida de farsa, de hipocrisia, na igreja, ou no meio da família, no próprio casamento, demonstrava ser um cristão, mas eu não tinha frutos, eu não tinha autoridade. Então, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, converter nos nossos maus caminhos e produzir frutos. Hoje, glórias a Deus. Graças a Deus aqui estou, pela graça de Deus. Estou aqui com esse trabalho procurando produzir frutos, porque Deus me deu a sua graça, a sua misericórdia, para eu me arrepender dos meus maus caminhos, obedecer à sua palavra. Que venhamos cada dia nos converter dos nossos maus caminhos e produzir frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que nos diz assim: mas o fruto do Espírito é... Interessante, é o fruto, tá, meus irmãos? Não são frutos, tá? É o fruto do Espírito. E as características desse fruto, professor, é o quê? Segundo a palavra de Deus: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o que a palavra de Deus diz? Contra estas coisas não há lei. E observação importante também: almas. Almas para o Senhor. Representa o quê? Frutos. Fruto que Deus quer de mim e de você.
O que também mais pode também ser como fruto? Pode ser também o que? Obras de justiça no nosso caráter. Então, que venhamos dar exemplo, que venhamos dar testemunho de cristãos, que possamos, como disse Agostinho, pregue Cristo a todo tempo, se possível, use palavras. Então, que possamos, com nossas atitudes, refletir o caráter de Cristo, ser sal nessa terra, ser luz nesse mundo, que possamos fazer com que as pessoas sintam sede e vontade de chegar-se para perto do Senhor Jesus. Porque esse é o nosso maior privilégio, é fazer com que Cristo seja visto em nós. Professor, mas o que eu devo fazer para que eu venha produzir? Eu não quero ser chamado de servo mau, professor. Vamos acompanhar aí, segundo a Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, é importante o quê? A fé. Na aula anterior, nós falamos sobre a importância da fé. Então, a fé ela é importante, porque como disse Jesus em Mateus 21 e 22, disse assim: e tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Então, para que possamos frutificar, é importante termos fé. Mas fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Na fé que Deus, Ele é o Pai, que Jesus é o Filho de Deus e que Ele enviou o seu Espírito Santo para nos consolar. Essa fé verdadeira, essa fé genuína, não é apenas a fé que eu possa ver, mas a fé que eu possa crer, fé que me dá esperança de uma vida eterna. Hebreus 11:6 nos diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. Portanto, a fé ela é indispensável. É o primeiro fator para que eu venha produzir. Como é que eu vou produzir? Se eu não estou enxertado na videira verdadeira, porque Jesus mesmo falou em João capítulo 15 que Ele é a videira e nós somos o quê? Os ramos. E nós somos enxertados nessa videira. E para eu ser enxertado, estar conectado, estar ligado em Jesus Cristo, eu preciso de quê? Da fé. Eu só vou me unir a Cristo através da fé. Então eu só vou poder produzir se eu estiver unido a Cristo. Como é que eu vou estar unido? Através da fé. Segundo lugar, a oração. A oração mais o perdão é importantíssimo para mim e para você produzirmos. Produzirmos como fora citados o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23. O que Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 24, sobre a importância da oração e do perdão? Primeiro, é sobre a oração. A parte de baixo é sobre o perdão. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, 24. Marcos 11, 25 e 26. Então, nessa primeira passagem, Jesus falou sobre a importância da fé, orando já crendo que já recebeu. Em Marcos 11, 25 e 26, vai falar sobre a importância do perdão. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que, igualmente, o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Jesus, quando autorizou os discípulos para pregar, para curar, para libertar, para expulsar os demônios, ele deu essa autoridade. Mas essa autoridade em mim só fará diferença, só vai gerar fruto se eu estiver em comunhão com o próximo, se eu estiver em comunhão com Deus. Eu não terei comunhão com você se eu não tiver comunhão com Deus. Eu não vou ter comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com você. Como é que Deus, ao ouvir minha oração, Senhor, cura essa pessoa, Senhor, liberta essa pessoa, Senhor, perdoa os pecados dessa pessoa, se eu não estiver ligado a Cristo, se eu não estiver em comunhão, se eu estiver em conflito, angustiado, amargurado,
se eu não tiver perdoado o meu próximo, até o próprio Cristo falou, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, ou alguém tiver alguma coisa contra você, perdoe ela. Depois venha oferecer sua oferta. Na oração do Pai Nosso fala, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, para que venhamos produzir, é importante nós termos o quê? Uma vida de paz, o sono do justo, porque assim Deus fará prodígios em nossas vidas. Diante de tudo isso, a vida do cristão deve ser pautada de quê? De perdão e principalmente de oração. Como é que faremos a diferença nesse mundo sem comunicação com o Pai, sem intimidade com Deus? Hoje a gente procura tantas formas, de tantas maneiras, conversarmos com as pessoas, conhecermos o que está acontecendo no mundo dos esportes, do entretenimento, da política, mas tiramos tempo para conversar com Deus. É por isso que muitas das vezes nós não temos nossas orações respondidas, porque nós não conversamos com Deus. Essa lição serve para mim, para todos nós. Em terceiro lugar, a importância da palavra de Deus para produzirmos fruto, porque é através da palavra de Deus, através de Cristo Jesus, que podemos gerar frutos. Porque Ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Que Jesus afirmou em João capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele retira. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podereis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unido a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Aleluia! Do 6 ao 11 do capítulo 15. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Aleluia! Eu não preciso nem comentar sobre a importância da palavra de Deus, sobre estarmos ligados a Jesus. Ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Significa também, nós não podemos dar frutos sem Jesus. Sem Jesus, nós não podemos dar fruto. Hoje tem uma corrente de doutrina que afirma que o nome de Jesus não tem poder. Que o nome de Jesus deve ser pronunciado apenas no hebraico. Mas nós temos que sempre dar esse valor ao nome de Jesus Cristo. Porque Jesus morreu por mim e por você. Jesus não morreu apenas pelos judeus. Jesus morreu pelos africanos, pelos asiáticos, pelos europeus, pelos da Oceania, etc. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que venhamos cada dia mais valorizar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E tudo foi feito por Ele e para Ele. São todas as coisas, como diz em Romanos. A conclusão da nossa aula de hoje é: Deus não se agrada de uma vida espiritual estéril, pois Ele nos ordenou para que sejamos frutíferos, como consta em João capítulo 15, versículo 16.
Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Foi uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ordenança, não foi: Oséias, se você puder, tiver um tempo, dê fruto. Não. Possamos, eu e você, nos cobrar, meus irmãos. Venhamos dar fruto. Ele nos deu autoridade para expulsarmos demônios, para orarmos pelos enfermos, para pregarmos o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós temos esse privilégio e nós teremos a recompensa. Nós iremos ganhar nossa recompensa no céu. Nós precisamos dar fruto, meus irmãos. Ah, eu não sou pastor, eu não prego, eu não sei cantar. Meus irmãos, o fruto, ele vem com o nosso testemunho, com o nosso caráter. Fruto não é só através de pregação, não é só através de cântico, não. As pessoas vão ver o seu testemunho diário como cidadão, como uma cidadã, como servo de Deus. E Deus vai fazer com que as pessoas sintam sede de conhecê-lo através da sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que eu e você venhamos produzir frutos para o Senhor. Eu declaro a bênção do Senhor e frutos espirituais, frutos que permaneçam sobre minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus.